gostaria até de parabenizar essa mudança de quantidade de cargos, sabe, Guilherme? Assim, é até uma opinião minha, tá? Não tem uma boa perspectiva quando tem muita gente em diretoria. Quando diminui, eu acredito que se concentra mais o planejamento. Não sei se essa foi a ideia do presidente João Paulo ao convocar vocês. Sim, Denise, a gente entende que o modelo de gestão do clube precisa evoluir e a gente entendeu de que a gente poderia sim fazer um modelo mais enxuto, conglomerando algumas atividades de diretoria, com foco naquilo que é a prioridade do clube para o momento, né? Estatutariamente, a gente tem que atender aos requisitos do estatuto e o modelo de gestão está sendo desenhado, está sendo estruturado para que isso esteja tudo em acordo. Mas a ideia foi simplificar para dar mais foco, a estratégia está mais clara e as responsabilidades também mais claras. E deixa eu lhe perguntar, qual vai ser a função do senhor no Ceará a partir de 2024 e como é que vai funcionar? Só para o torcedor entender. Eu estou assumindo a diretoria administrativa, que fica responsável nesse novo modelo pela área de RH, compliance e toda a estrutura administrativa do grupo. Guilherme, aproveitando também, né, eu acho que você dentro do cenário aqui local e acho que nacional também, você é muito conceituado, né, nessa parte administrativa, acho que você tem um know-how muito grande também nesse âmbito. E eu queria te perguntar o que vai te diferenciar da tua função anterior para essa, né? Tu estava responsável pelos projetos do clube e agora está no âmbito administrativo. E quando a gente olha para esse nome, administração, né, o âmbito administrativo parece que envolve de fato muita coisa. Sim, eu entrei no Ceará, né, na diretoria do João Paulo a partir de maio de 2023. Ele me convidou para assumir um cargo de diretor de projetos com o objetivo de dinamizar algumas questões que precisavam ser dinamizadas. Então, a gente trouxe alguns projetos que já tinham sido realizados, a gente remodelou, alguns que já tinham tido iniciativa e não tinham executado ainda. Então, eu assumi esse papel de tocar os projetos especiais. E são projetos que não têm a ver, teoricamente, com o dia a dia do clube, mas, uma vez estabelecidos, eles contribuem com o clube. E foi assim a Lei de Incentivo ao Esporte, o cadastro do Ceará no Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, a gente realizou o planejamento estratégico, fortalecemos o RH, que já tinha no passado, mas estava descontinuado, e agora eu vou ficar responsável pela parte administrativa, que tem essa responsabilidade aí do RH, da área de departamento pessoal, a gestão administrativa do clube, então pessoas, processos, sistemas. A gente está implantando um sistema de gestão integrado, que é o Sankia. Então, junto com a equipe administrativa, a gente vai ser responsável aí por otimizar processos, por avaliar pessoas, por definir projetos, e também a área de projetos continua dentro da parte administrativa, para que a gente possa ter esse link entre os projetos e o administrativo. Esse é Guilherme Pequeno, novo diretor administrativo do Ceará, aqui na Verdinha ao vivo. Guilherme, Breno falando contigo, eu queria entender, com essas mudanças, como é que fica a questão de organograma do Ceará. Por exemplo, o que fica exatamente sobre o teu guarda-chuva, o que você passa a comandar, por exemplo, a parte de futebol, você mexe, porque administrativo é bem amplo, você pode administrar várias coisas. Né? Então, assim, exatamente o que é o teu guarda-chuva, o que você não, qual é a área que já não fica sobre o teu comando, e aí eu queria já entender, por exemplo, a questão também do CEO que vai chegar, que é um diretor executivo, né? O que é que vai ficar sobre no seu comando e sob o comando desse diretor? Como é que ficou essa divisão de organograma do Ceará? Tá, a gente ontem apresentou uma primeira ideia de organograma, né, para uma reunião de conselho. Aí a gente vai ter as diretorias que rezam no estatuto, tá? Então isso é uma questão que é importante ser colocada, mas a gente vai trabalhar numa linha, né? Esse CEO que a gente está buscando, ele vai cuidar de tudo, menos financeiro e futebol institucional. Então essas 3 diretorias vão ficar ligadas diretamente ao presidente, né? Ao João Paulo. E aí a parte administrativa, comercial e marketing, jurídico, administrativo, comercial e marketing junto a uma diretoria só, jurídico, esportes, base, fica sob o guarda-chuva direto do CEO, né? A gente vai ter o presidente, o CEO, os diretores dessas caixas que eu falei, e futebol, financeiro e institucional se reportam diretamente ao presidente. Obviamente que o CEO chegando, ele vai tratar com o presidente, ele vai ajudar na gestão de metas, indicadores, vai cuidar do planejamento estratégico, vai fazer a administração de processos, vai garantir que o clube esteja em conformidade com tudo isso. Na minha parte, especificamente,
O desenho inicial é ficar RH, compliance e projetos. E aí, quando você fala de RH, você fala de pessoas e processos também, que a gente vai cuidar disso também. Quais a conversa, assim, Guilherme? Eu sei que tudo ainda é muito no início, né? Muito embrionária a conversa, a escolha, todos esses processos. Mas a gente fala muito sobre mudanças e pensando em algo melhor. Quando a gente fala de mudanças, e principalmente quando se trata de clube de futebol, é o olhar para frente, prestar atenção nos erros que foram cometidos e tentar minimizá-los. Quais são vocês, não sei se vocês ainda, ou se você já pensou em alguns critérios para que estabeleçam algumas prioridades. Você já falou aqui do RH, do CEO, compliance, que é esse ou não, CEO é fora, o compliance, que vocês vão, que é debaixo das suas competências. Mas assim, qual a prioridade, assim, nesse aspecto? Pensando no administrativo, evitar os erros que foram cometidos, tentar corrigir o que pode ser melhorado, pensando, né, sempre em algo de desenvolvimento para 2024 e para os próximos anos do Ceará? Denise, a gente entendeu que nossa grande prioridade é voltar à Série A. Essa é a grande prioridade do clube, então todos os esforços que serão traçados a partir deste momento para o clube voltar à Série A no Campeonato Brasileiro de 2025. Tá? Só que o clube, a gente entende que o clube, existe o futebol, que é o carro-chefe, que é quem movimenta multidões, é quem representa a marca Ceará, mas o clube é uma empresa. Então a gente precisa cuidar dos processos administrativos, dos processos de compra, de estoque, precisamos cuidar de que o clube tenha processos administrativos dentro de um sistema de gestão. Então, a prioridade, entendendo os erros que aconteceram esse ano, é todos os esforços culminarem com o acesso do Ceará em 2024. A parte administrativa é uma área de apoio, de suporte, para que exatamente as outras áreas possam ter a tranquilidade de realizar seus projetos em conformidade com os processos, tendo pessoas capacitadas, treinamento, desenvolvimento. O RH foi fortalecido, que a gente entende que a gente é uma empresa, a gente tem quase 300 funcionários, a gente precisa cuidar do clima organizacional, a gente precisa estabelecer uma carreira dentro do clube, a gente precisa pensar em como remunerar por bônus e desempenho. A parte administrativa tem esse papel de provocar, de ajudar a montar e estruturar. E a grande prioridade é a gente profissionalizar o clube, a gente ter uma gestão mais profissional, com metas, com os indicadores, com resultados claros, e isso culminando com o sucesso no campo, no futebol. A gente deve já visualizar isso a partir do momento em que o Ceará pensa no planejamento estratégico de 2024, pensando também que se fala muito sobre a profissionalização, né? E acho que você estava até pontuando aí. Como conseguir essa profissionalização interna, né? Para você conseguir ter o desempenho e o retorno disso dentro de campo. Mas a gente vai conseguir visualizar isso no momento em que o Ceará estiver montando o seu planejamento da próxima temporada, em aspectos realmente de definição de metas, definições internas de situações do clube? Sim, Alexandre, a gente na verdade já realizou o planejamento estratégico do clube, a gente já definiu os nossos grandes objetivos, a nossa visão de futuro, a gente está agora desdobrando esses objetivos em indicadores por área, né, os KPIs, os indicadores administrativos, indicadores jurídicos, indicadores comerciais. Isso vai ser, obviamente, agora disseminado para os novos diretores, né, estabelecido metas. A gente decidiu fazer uma medição agora desses indicadores no último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, para que a gente tenha mais clareza para a definição das metas para 2024 dos indicadores de área. Os indicadores estratégicos eles já estão definidos, a gente obviamente fez isso antes da gente finalizar essa perspectiva de subir para a Série A esse ano, então a gente vai dar uma revisitada nisso, estão chegando alguns novos diretores, a gente vai também repassar isso, pode ser que tenha algum ajuste a ser feito, mas o clube já tem um planejamento montado para 24, só alguns ajustes aí que possivelmente serão feitos em virtude das novas diretorias. Guilherme Pequeno, novo diretor administrativo do Ceará, ao vivo aqui na Verdinha, na TV Diário. Guilherme, eu queria te perguntar, tem 2 cargos que não foram definidos ainda, que é o diretor de futebol e o institucional. Não sei o que foi que o João abordou com vocês na reunião de ontem do Conselho, por que esses cargos ainda não foram escolhidos, mas eu queria saber também, já que você falou que a parte de financeiro, futebol institucional vão ficar a cargos do presidente, o restante é com o CEO, eu queria saber se há a possibilidade, por exemplo, do presidente, ele mesmo, já que vai ter um executivo de futebol, um diretor executivo de futebol, ele mesmo assumir esse cargo, ter esse acúmulo de cargo, ou não, ou ficou claro que vai ser realmente denominado uma pessoa para futebol institucional? Institucional, com certeza terá uma pessoa designada, né?
pode ser que alguém acumule essa função. A gente tem aí 2 vice-presidentes, né? Então existe essa possibilidade. Não foram anunciados ontem o Institucional e Futebol, porque tem algumas questões que a gente está discutindo internamente, né? O João está avaliando possibilidades, mas o desejo é que a gente tenha, sim, um diretor de futebol que não seja acumulado. Isso não quer dizer que não possa ser acumulado, isso vai depender das conversas que ele está tendo. Então, essa é uma decisão do João Paulo. Eu ajudei ele, junto com o comitê, a formatar essa ideia de um modelo mais enxuto, mas essa decisão do diretor de futebol é a cargo dele. Isso é um cargo de confiança, é um cargo que ele precisa conhecer, precisa confiar na pessoa. Então, a ideia é que ele possa nomear uma pessoa, tá? Não foi dito ontem ainda, porque tem algumas questões que ele está discutindo, algumas premissas a serem resolvidas. Mas a ideia é que a gente tenha um diretor, sim, de futebol que não seja acumulativo. Mas, caso a gente não avance, ou ele não avance com as perspectivas que ele está definindo, pode ser que ele acumule, sim. Foram escolhidos o Israel Portela, do Esportes, o Francisco Sampaio Financeiro, o Pádua Sampaio Comercial, Marketing e Comunicação, o Veridiano Pinheiro, que é de Relacionamento, e o Fred Bandeira, de Jurídico. Cada um pequeno, com seus objetivos, né, com as suas questões a serem resolvidas, mas é uma perspectiva também que todos se unam, né, em conjunto, tem uma relação entre si para que haja um melhor planejamento. Vocês já também pensaram sobre isso, em relação a esse calendário e os próximos anos do Ceará? Sim, Denise, na verdade isso já existia com as 16 diretorias, tá? Então, a gente tinha reuniões, né, a cada 15 dias, a não ser quando tinha uma viagem do João Paulo a algum jogo, essas reuniões não aconteceram, tá? A gente simplificou o modelo para que a comunicação flua melhor, para que a gente tenha essa clareza. O planejamento estratégico que foi desenvolvido, que agora vai ser revisitado pelas novas diretorias nomeadas, já foi construído a 4 mãos, então alguns diretores já participaram. Esse desdobramento de indicadores e metas já foi feito com cada diretor de cada pasta. Agora, com esse modelo simplificado, a gente vai fazer os devidos ajustes, e a ideia é que a gente formate realmente um modelo que trabalhe em equipe, tá? Com menos gente, então com menos diretores, isso fica um pouco mais fácil, mas as metas, os indicadores, eles já são complementares. Então, por exemplo, a gente tem uma meta lá de número de sócios, de receita com royalty. Isso já vai ser trabalhado junto de comercial, junto de marketing, junto da área de promoção de eventos, tá? Então, a ideia de ter um modelo mais enxuto também para que a comunicação, os projetos, eles possam ser melhor compartilhados, mais discutidos e com menos ruído de comunicação. Mas essa união, essa discussão dos projetos já existia, só que era mais complexo porque a gente tinha 16 diretores. Ótimo. Então as metas elas já foram traçadas, algumas metas, não é isso? As metas estratégicas já estão traçadas. Os indicadores setoriais de cada área, a gente já formatou o indicador, já está validado. A gente vai medir esse trimestre, como é que está cada indicador, para a gente poder definir uma meta para o ano que vem. Um exemplo. Diga uma meta aí para nós. Algumas metas aí para a gente. As metas estratégicas eu ainda não posso compartilhar, até que eu possa, digamos, ter todos os diretores alinhados, né? Teve 2 novos diretores nomeados, a gente precisa colocar isso. Mas, por exemplo, o indicador administrativo que a gente trabalha, custo de folha versus receita anual. A gente vai medir isso esse ano de 2023, vamos projetar o orçamento de 2024 com a receita e vamos avaliar se a meta vai ser 15%, 18%, 17%. Só para vocês terem uma ideia como é que é o desdobramento dessas metas e indicadores. Por isso que eu não posso ainda compartilhar todos, porque tem esses ajustes finos. Esse é um ponto interessante, né? Que ele tocou, né? Justamente olhar para a folha e também olhar para a receita que o clube acaba angariando. E nessa temporada a gente viu que teve um pouco de discrepância nesse aspecto, né? Foi feito um alto investimento dentro da folha. E eu vou te perguntar, Guilherme, estava com essa dúvida aqui. Já foi pré-determinado, né, essa questão da diretoria. Ainda vai ter ajustes, vai ser oficializado, ainda tem outros cargos que serão ocupados, mas eu fiquei me perguntando, com a mudança estatutária, a evidente mudança, né, que a gente tem pela frente, talvez a gente já tenha aí para a próxima temporada, a gente pode ter um reajuste desse organograma também, porque com uma das previsões, né, dessa mudança do estatuto, que deve ser votado posteriormente, é justamente remunerar e profissionalizar ainda mais as diretorias, né? A gente pode ter também alguma mudança nesse organograma para a próxima temporada? Após ter uma comissão cuidando, né, da reforma do estatuto, a gente inclusive abriu uma consulta pública aí para que as pessoas pudessem contribuir.
Após a conclusão dessa reforma do estatuto, ele vai ser votado. Obviamente que a proposta que vai ser votada, a gente vai pedir para a gente ter conhecimento, porque pode ser que estatutariamente esteja lá previsto alguma questão que não está proposta no organograma que a gente está desenhando agora, e obviamente a gente vai ter que ajustar, porque nada pode ser feito no clube, né, se a gente não estiver alinhado com a questão estatutária, tá? Mas aí esses aspectos, o Fred, que é nosso diretor jurídico, vai estar aí tomando pé da situação, e uma vez que esse processo estatutário avance e seja validado, a gente obviamente tem que olhar para dentro e fazer os ajustes necessários. Guilherme, Breno, mais uma vez falando contigo, queria saber se na questão das coordenações, porque no começo do ano foi criado algumas coordenações lá no Ceará e houve um enxugamento de diretoria. Essas coordenações também vão diminuir? Elas permanecem? Faz parte dessa mudança de direção que está sendo feita no clube, não? As coordenações que foram criadas, elas, na minha percepção, elas estão alinhadas com esse novo modelo, tá? Mas a gente tinha essa prioridade de discutir o nível tático e estratégico primeiro do clube, né? E agora o João Paulo vai avaliar no modelo de projetos que a gente implementou no clube, tinha um modelo a ser trabalhado, a gente vai avaliar o que foi realizado, quais são os projetos do ano que vem, quais são as prioridades, e aí acho que até o final do mês, com a definição do diretor de futebol, do executivo de futebol, o João Paulo também vai poder validar aí, determinar as coordenações. Mas eu acredito que dentro do modelo que foi traçado, as coordenações que estavam postas, elas estão em alinhamento com o novo modelo. Tá? A discussão se vai ser os mesmos coordenadores ou não está a cargo do presidente, essa é uma atribuição dele, mas a gente priorizou e ele priorizou essas definições mais estratégicas e mesmo assim a gente não conseguiu concluir todas ainda pelo esse momento complexo, né, de definição de cargos e funções. Isso também se aplica, Guilherme, também para a questão dos executivos, porque eu lembro que alguns setores do Ceará, para além da diretoria, vocês também tinham executivos, né? Isso não se restringe apenas ao futebol. Outras áreas do Ceará também possuíam isso. Então, nesse mesmo âmbito aí da pergunta do Breno, de coordenadores, isso também se aplica a alguns cargos de executivo, né, que estavam delimitados na diretoria anterior? Não, os cargos de executivo, todos eles estão mantidos e eles vão, por exemplo, o executivo comercial. A gente tinha um diretor comercial, que é o Ricardo, que é o executivo comercial. A gente tinha um diretor comercial que se reportava, o Ricardo se reportava a ele. A gente tinha uma diretoria de marketing, o executivo de marketing se reportava ao diretor de marketing. A gente tinha um executivo de comunicação que se reportava ao diretor de comunicação. Agora é uma diretoria comercial e marketing, e esses 3 executivos se reportam a um único diretor. Então, em termos de executivo, não tem nenhuma mudança, eles podem só estar mudando a direção porque mudou a diretoria, e quando o CEO chegar, obviamente ele vai fazer uma avaliação de processos, de pessoas, de sistemas, e ele vai ter que ter carta branca para fazer os ajustes necessários, se forem necessários. Mas a gente acredita que o corpo executivo que a gente tem hoje lá toca muito bem o clube, tanto que nesses 21 dias aí que a gente, de alguma forma, colocou os cargos à disposição, o clube não parou, né? Os diretores continuaram dando esse apoio ao processo, porque não foi ainda destituído oficialmente. Então, mas os executivos, eles têm conhecimento do clube, todos eles têm uma história no clube, conhecem os processos, conhecem as normas, os procedimentos, e nesse primeiro momento pode ter até um arranjo para quem se reporta, né? Então, por exemplo, o Lizarbi se reportava ao diretor administrativo. Houve uma troca de diretor administrativo, eu era diretor de projetos, estou acumulando, então ele vai se reportar a mim. Eu tenho umas 2 dúvidas aqui, pequeno, a gente está já encerrando a entrevista, que a gente sabe que no feriado é complicado, né, Alexandre? Bater um papo e desde já a gente agradece novamente aqui por essa entrevista. E estavam até ontem à noite, né, em reunião. Até ontem à noite em tudo. reunião. Mas assim, houve uma redução dos cargos e eu acho isso a opinião, tá, gente? Bastante benéfica. Quando reduz, eu volto a falar. Acho que o trabalho flui melhor. Mas, assim, tinham as atividades, né, as competências. E essas atividades, elas não foram reduzidas. Os cargos foram reduzidos. Assim, para entender, a tendência é que esses novos diretores, eles vão ficar com mais funções. O senhor acabou de explicar que não tem cargo cumulativo, né? Que não foi decidido isso. Que pode ter, mas que não, pode não ter, deve ter, mas né? não deve ter. Mas, assim... tem um trabalho realizado, né, um trabalho X, e o número de diretores foi reduzido. Mas o trabalho continuou, o trabalho não foi reduzido, né? Como é que fica essa... Por isso que a gente tem os executivos abaixo. Então, por exemplo, dá o exemplo do Pádua. O Pádua assumiu a diretoria comercial e marketing, que antes tinha uma diretoria
de comunicação, uma diretoria de marketing, uma diretoria comercial. Ele acumulou e essas 3 diretorias de uma só. Mas a gente não tem 3 executivos abaixo? Seria um problema se eu estivesse juntando uma diretoria e eu não tivesse executivos abaixo. Então, ele tem 3 executivos abaixo, o Israel cuida só de comunicação, o João cuida só de marketing e o Ricardo cuida só de comercial. E qual é o grande papel de um diretor, pessoal? É isso que às vezes a gente precisa deixar claro. O diretor, ele tem um papel de tomar a decisão, de dirigir o que tem que ser feito e delegar. Se a gente não tivesse os executivos abaixo, seria um problema. Eu estaria juntando 3 diretorias sem executivos abaixo. Então, como a gente tem uma linha de executivos de aposta, que conhece o clube, conhece os processos, esse diretor que acumula função, ele vai fazer uma análise do que está sendo feito, vai analisar o planejamento, vai tomar uma decisão junto com o presidente quais são as prioridades, vai dar a direção e ele delega. E aí ele faz o acompanhamento nas reuniões semanais, pelos indicadores e o processo roda. Então você imagina, eu atuo realmente como consultor de empresas, eu assessoro empresas que faturam 160 milhões por ano, que tem 4 diretores e tem 8 gerentes. Né? Então, se a equipe executiva abaixo tiver posta, tiver processo, tiver sistemas, um diretor pode acumular porque o papel dele é dirigir, decidir e delegar. E os cargos não são remunerados? No estatuto não permite, né? O diretor não permite. Todos os executivos são remunerados, tá? Por exemplo, no futebol, o Juliano, que era o executivo, ele era remunerado. O diretor de futebol não é remunerado porque o estatuto não permite, nesse momento. Ok. É isso, né? Não, eu acho que é isso. Eu acho que acho que a gente consegue entender o que está acontecendo. E eu vou dar perguntar para o próprio Guilherme, né? Já que ele faz parte da gestão e ele está fazendo parte diretamente desse planejamento para 2024, se no âmbito geral, se ele acha que de fato essa decisão ela beneficia, porque ele fazia parte de um grupo que era maior e hoje ele está fazendo parte de um grupo que vai ser mais reduzido, né? Como a Denise estava pontuando, e também perguntando se há outros caminhos também que o Ceará está buscando nesse aspecto de melhorar o âmbito administrativo, né? A gente sempre pontuou aqui nos nossos programas, aqui do Sistema Verdes Mares, da Verdinha e tudo mais, que o aspecto da administração era muito importante, né? Ele tem um reflexo direto também no esporte. Às vezes a gente olha só para o futebol, mas esse outro aspecto fala muito e é muito importante também. E o Guilherme está fazendo parte disso. Sim, a gente está implantando um sistema de gestão integrado, que é o Sankia, que é um RP que é referência no Brasil. A gente trouxe um RH para compor, né? Já existia um RH, na verdade, antes, mas ele deixou de existir temporariamente. A gente está revisando processos, a gente vai criar uma área de auditoria interna, né? A gente está entendendo alguns processos do clube para serem otimizados. Então, o objetivo é deixar o clube profissionalizado, enxuto, com indicadores, com metas, com executivos remunerados, com o CEO tocando a gestão do clube, para que a gente possa, tendo isso funcionando bem, que a gente chama da base da pirâmide, dedicar todos os esforços a tornar o Ceará, deixar o Ceará no lugar que ele merece, né? Que é voltar à Série A, figurando entre os grandes clubes brasileiros, uma torcida apaixonada, e isso tudo, a parte administrativa, a parte processual, de financeiro, controladoria, patrimônio, é suporte para isso.